Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o vídeo da aula do dia 19 de outubro e diz respeito à semana, o assunto que vamos tratar hoje é a sugestão, ou consiste no assunto que sugerimos que vocês estudem da semana do dia 19, segunda-feira, até o dia 23 de outubro de 2020. Nós, no nosso último encontro, na aula referente à semana do dia 12 em diante, nós tratamos dos crimes de falsidade e falamos especificamente da falsificação de moeda. Começamos a tratar da falsidade documental. Para tratar da falsidade documental, é importante que vocês tenham em mente, de forma muito clara, a diferença entre o falso ideológico e o falso material. O que é o falso ideológico? O falso ideológico é a falsidade que se encontra exclusivamente ou exclusivamente na ideia, na informação que é trazida. Materialmente, o documento é verdadeiro, ele foi construído pelo funcionário público que deveria produzi-lo, ou pelo particular que deveria produzi-lo. O problema é que a informação constante nesse documento não corresponde com a verdade. Bom, além disso, essa informação que não corresponde com a verdade, vocês verão, ela precisa alterar fato juridicamente relevante, ou seja, é importante que ela tenha alguma significação, alguma importância jurídica. Bom, dentre os crimes de falso, peço que prestem atenção, primeiro na falsidade documental, documento público, e na falsificação do documento privado. Em que consiste falsificação de documento público? Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Falsificar significa produzir, construir. Alterar é modificar a estrutura material de um documento originalmente verdadeiro. Então imagine o seguinte, você constrói no quintal da sua casa uma carteira de habilitação. Ela foi completamente construída por você numa impressora no quintal da sua casa. Esse documento originalmente deveria ser produzido por um funcionário público no exercício das suas funções. Ocorre que não foi por você. Então eu tenho uma falsificação de documento público. Mas vamos imaginar que você pegue um documento ou uma carteira de habilitação verdadeira, produzida pela autoridade ou pelo funcionário público que tinha atribuição para fazê-lo, e você raspa o nome que lá estava, o seu, e coloca o nome de outra pessoa. Então você introduz uma informação falsa, alterando a estrutura física daquele documento. Então aqui eu tenho não uma falsificação, mas eu tenho uma alteração da estrutura física e, via de consequência, a introdução de um dado ou de uma informação falsa. Então, a primeira coisa a saber é fazer a distinção. Primeiro, qual que é a diferença entre falsificar em parte e alterar? E é um primeiro ponto importante, né? Porque você vai dizer o seguinte, mas peraí, se você está falsificando em parte, você não está alterando? Falsificar em parte não é a mesma coisa que alterar? Eu achava que era. Quando eu estava estudando essa questão e fui pensar, olha, mas qual que é a diferença? E não há palavras inúteis no texto da lei, então alguma diferença tem que ter. E procurei nos livros do César Roberto Bittencourt, do Luiz Regis Prado, do Rogério Greco, passei pelo manual do Lúcio, pelo manual do Pacelli, não vi ninguém que explicasse a diferença do falsificar em parte para o alterar. Quando vocês se deparam com uma questão de parte especial que você não consegue explicar, não pensa duas vezes, vai para o Nelson Hungria. O Nelson Hungria é o penalista que encabeçou, chefiou o projeto de 1940
e que, em parte, ainda está em vigor, porque a parte especial do Código Penal é de 1940. É verdade, toda retalhada, mas é de 1940. E lá você vai encontrar uma série de explicações, de distinções que você não encontra em outros manuais ou em outros autores. A Hungria merece realmente o título de ter sido um dos maiores penalistas de todos os tempos, brasileiro de todos os tempos, e um verdadeiro a quem a gente deve a sistematização do direito penal brasileiro. Bom, o Hungria diz o seguinte: eu só posso ter uma falsificação em parte de documento que possa ser o documento que tenha condição de ser dividido em duas partes sem alterar ou sem alterar sua estrutura física. E aí eu fiquei pensando, qual documento poderia fazer isso? Vocês já repararam, já viram o documento de carro? Quando você compra um automóvel, quando você tira um documento, você compra um automóvel, você vai lá e retira o documento em seu nome. O que era chamado de DUT, acho que hoje é CRV, não sei, mas o que era chamado de DUT, é um documento único. Você tem numa parte o documento e numa parte destacável o recibo. Aquilo ou aquelas duas partes compõem um único documento, mas elas são destacáveis e sua separação não altera a estrutura material de cada uma das suas partes, mas constituem um único documento. Então, se eu construo só o recibo e não altero, não mexo na estrutura da primeira parte do documento, em que tem a identificação do automóvel e do seu proprietário, então eu teria uma falsificação em parte e não uma alteração. Por quê? Porque as duas partes compõem, embora destacáveis, compõem o mesmo documento. Bom, mas há documentos que não são produzidos por funcionários públicos no exercício das suas atribuições, mas ainda assim são públicos por equiparação. E aí vocês vão dizer, mas públicos por equiparação, isso é analogia em malaparte, e analogia não pode ser feita em direito penal. Seria, se não fosse a própria lei que está estabelecendo essa equiparação. A analogia é uma proibição, ela é proibida quando contrária ao réu, porque ela faz com que o intérprete estenda os limites da lei para além de seus alcances, do seu alcance natural, para acolher condutas dentro da sua estrutura típica que originalmente lá não estariam. Agora, quando a própria lei faz essa extensão, é claro que não tem violação ao princípio da reserva legal. E veja o que o parágrafo 2º do artigo 297 nos diz. Para efeitos penais, equipara-se a documento público os emanados por entidade paraestatal, título ao portador, ou transmissível por endosso, ou ações de sociedade comercial, os livros mercantis e os testamentos particulares. O testamento particular pode ser feito por um indivíduo, ou seja, eu escrevo testamento particular, registro e deixo na mão de um testamenteiro, que é um outro particular. Ora, aquele documento é produzido por um particular, não passou na mão de um funcionário público e não foi escrito por um funcionário público no exercício das suas funções. Ora, então, seria um documento particular, mas que foi equiparado a documento público por força da lei. Cheque seria documento particular, mas é um título transmissível por endosso. Então, e também é o portador, se é desta forma, o cheque seria documento privado, só que passa a ser, por equiparação, documento público. Ora, é importante, as ações de sociedade, ou as ações que são negociadas na Bolsa,
embora sejam emitidas ou possam ser emitidas por empresas privadas, têm natureza para efeitos penais por equiparação legal a documento público. Hoje a gente não compra ação na bolsa e leva a ação para casa. Seus avós e seus pais, se um dia compraram ações, compraram dessa forma, porque a gente não deixava isso isso não era deixado na Comissão de Valores Mobiliários. Você podia pegar as ações, levar e guardar em casa. Falsificar aquele documento consistia em falsificação de documento público e não de falsificação de documento privado. Ah, mas a companhia é privada, mas por equiparação a sua ação é tida como documento público para fins exclusivamente penais. Veja que há uma clara relação entre a falsificação do documento público e a falsificação do documento particular. A única coisa que muda é o objeto material. Na verdade, não é o objeto material, é o objeto material, mas por conta de uma particularidade. Ao invés de termos a falsificação do documento público, lê-se, emitido por um funcionário público no exercício da sua função, eu tenho a falsificação de um documento privado que é emitido ou firmado por dois particulares. Vamos imaginar que você feche um contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda de um imóvel. Você pega aquele contrato de promessa de compra e venda de um imóvel, está lá o valor acordado pelas partes. Uma entrada de 100 mil e, no ato da assinatura da escritura, mais 500 mil, preço total do imóvel, 600. Você vai para a sua casa e consegue passar um descolorante, algum produto químico qualquer, você tira o valor de 600 e coloca lá 1.200.000. E chega no dia da assinatura da escritura dizendo o seguinte: olha, você já me pagou 100, falta me pagar 1.100.000. Não, mas eu não assinei um contrato nesse valor. Assinou, está aqui. Ó. Eu tenho uma alteração da estrutura física e, via de consequência, de uma informação juridicamente relevante, de um documento que é qualificado como um documento particular. Por que particular? Escrito, posto e firmado por meio de duas ou de dois particulares, lê-se, de dois indivíduos que não eram funcionários públicos no exercício da sua função, no ato da emissão ou da confecção daquele documento que teria sido falsificado. Vocês reparem que a pena da falsificação do documento público é de 2 a 6, portanto não admite suspensão condicional do processo. A pena para a falsificação do documento particular é de 1 a 5 e, portanto, admite suspensão condicional do processo. Daí a relevância de se saber o que é documento particular, o que é documento público, e a relevância de se conhecer os documentos que são particulares, mas que para efeitos penais terão natureza de documentos públicos. Bom, explicado e esclarecido isso, vocês vão pensar ou vão imaginar o seguinte: existe aqui uma importante distinção que eu já comecei a fazer, mas que é importante que vocês visualizem mais uma vez, a falsidade material da ideológica. Olha a ideológica o que vem dizendo. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Veja, imaginem que firmo o contrato de compra e venda de um imóvel. Eu quero saber se o vendedor tem empresas em nome dele. Não sei se já viram o direito do trabalho, mas no direito do trabalho é facílimo você desconsiderar a pessoa jurídica e ir no patrimônio dos sócios.
Então eu quero saber se tem empresa e vou querer saber se essas empresas têm dívidas trabalhistas. Muito bem. Eu não tenho como sair pedindo certidão nas 27 juntas comerciais dos 27 estados da Federação, Distrito Federal, para saber se o indivíduo tem ou não empresa em seu nome. Então, o que faço? Procuro na Junta Comercial de Minas e faço uma declaração, um documento particular. Declaro, sob as penas da lei, que só possuo ou não possuo nenhuma empresa em meu nome, eu não sou sócio ou cotista de qualquer empresa, ou sou sócio somente da empresa X. Veja, é um documento privado, escrito por quem deveria escrevê-lo, por duas pessoas, por dois particulares que estão firmando o negócio. Ocorre que eu sou dono de 3 empresas, por hipótese. Eu declaro que sou dono de 2. Eu não declaro a terceira, porque a terceira tem dívida trabalhista. Então eu escrevo lá, declaro sob as penas da lei que possuo cota somente das empresas tais e tais. E tomo aqui as certidões trabalhistas dessas empresas, demonstrando que elas não têm dívida qualquer. Só que a terceira que eu omiti está cheia de dívida trabalhista e o juiz desconsiderou a personalidade jurídica, foi no patrimônio do sócio. Viu que vendeu o apartamento para mim, entrou com uma ação pauliana e está me executando. Ora, repara, eu tenho um documento na minha mão que é materialmente verdadeiro porque é escrito por quem deveria escrevê-lo. Só que lá existe, ou lá, o autor do crime deixou de inserir declaração que dele devia constar. Então eu tenho uma falsificação ideológica posta em um documento privado e, portanto, a pena da falsificação ideológica obedecerá à segunda parte do preceito secundário do artigo 299. Veja lá, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público. Ou seja, se a informação falsa é inserida em documento público ou se não se coloca uma informação que lá deveria constar em documento público. Agora, será de 1 a 3 anos se o documento é particular, o documento onde aportou essa informação falsa ou deixou de constar uma informação verdadeira é um documento particular. Desde que haja, veja bem, não basta a informação ser falsa. O importante é que a informação seja falsa e posta ou não seja colocada quando deveria colocar com o fim de prejudicar direitos, é o caso, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Imagine que um aluno, dentro de sala de aula, o professor passa uma lista de presença e ele vai lá e escreve o nome da pessoa, de um colega que lá não estava a pedido dele. Que crime eu teria aí? Eu tenho a colocação de uma assinatura ou de uma informação, ou seja, uma certificação de uma presença em um documento, que é um documento, é uma lista de chamada em uma universidade pública. E uma lista de chamada que foi passada por um funcionário público, qual seja, um professor, e funcionário público para fins penais. Se você usar essa terminologia, funcionário público com professor de direito administrativo, ele certamente vai me colocar na fogueira, mas essa é a designação, embora no campo do direito administrativo desatualizado, essa é a designação adequada e utilizada no direito penal. Bom, ali eu tenho uma falsidade ideológica, porque eu estou alterando a verdade de fato juridicamente relevante. A sua presença dentro de sala de aula é um fato juridicamente relevante, enquanto estávamos em aulas presenciais, porque a falta em tantos % das aulas levaria à bomba por frequência.
Ora, então, ali eu tinha uma falsidade ideológica penada com uma pena de 1 a 5 anos de reclusão, porque posta em um documento público. Agora, veja bem, repare, qual que é a diferença da falsidade ideológica em que eu insiro uma informação falsa de uma falsificação de documento público em que eu, raspando o nome de alguém, eu coloco o nome de outro? Veja a diferença, sutil e difícil de ser percebida. Se eu estou com um documento na mão e eu sou aluno da Faculdade de Direito da UFMG, a lista me foi passada pelo professor. Eu devo colocar a informação naquele documento. Só que a informação que eu tenho que pôr é verdadeira. Mas eu devo pôr. Então, eu estou legitimamente com aquele documento na minha mão e legitimamente eu posso colocar uma informação ali. Só que ao invés de assinar o meu nome, eu assino o nome do meu colega que me pediu. Eu tenho uma falsidade somente na ideia. Agora, ao contrário, imaginem que eu pego esta lista, ela está no escaninho, eu vou lá, pego a lista no escaninho e rabisco ou passo um produto químico qualquer, tiro o nome de uma pessoa e coloco outro. Ou acrescento um último número e assino o nome de uma pessoa que lá não estava. Veja, eu já não poderia estar com aquele documento em minha mão. Então, eu não estou de forma legítima colocando-o com o documento em minha mão. Eu estou, na verdade, alterando um documento que já está pronto. Ele não está sendo confeccionado como estava dentro de sala de aula. Ele está pronto lá no escaninho. Eu vou lá e coloco uma informação falsa. Isso não é falsidade ideológica. Isso já é um crime, ou isso já seria um delito de alteração de documento, ou uma alteração de documento público verdadeiro. É o crime do 297. E aí vocês vão dizer, mas por que, Tarcísio? Porque ali o documento já estava pronto, já estava completamente confeccionado. Você, sem poder ter acesso àquele documento, abre, arromba o meu escaninho, pega o documento, altera o dado ou insere o dado, alterando a estrutura física daquele documento. Não sei se consegui ser claro na distinção entre a falso ideológica e o falso material. Vou tentar mais uma explicação. No ideológico, eu posso inserir a informação, só que eu insiro a informação falsa. No material, eu não posso inserir a informação. Se eu não posso inserir a informação e eu coloco a informação, eu estou alterando a estrutura física do documento. Acredito que consegui dentro do possível, ser claro acerca dessa distinção. Mas se você entendeu, não acredita na sua compreensão não, tá? Pega o texto que eu vou colocar para vocês no Moodle e, além disso, os manuais que porventura você tenha e leia sobre a falsidade ideológica, a falsificação do documento público e a falsificação do documento privado. Veja só, além disso, nós temos o crime de reconhecer como verdadeira, no exercício da sua função, firma ou letra que não o seja. Firma é assinatura. Letra é atribuir a um dizer qualquer, que não a sua assinatura, de quem ou de qual é a sua autoria. Isso é sempre um crime próprio, só pelo funcionário público que tinha a função e a atribuição de fazê-lo. A pena é de 1 a 5 anos. Se é um crime próprio,
quem está colocando e atestando a veracidade da firma ou letra é o funcionário público que devia fazê-lo. Só que ele coloca uma informação que não corresponde com a verdade. Então, a natureza do crime descrito no artigo 300 é uma natureza de falso ideológico e não de falso material. Tanto é verdade que, se não existisse o artigo 300 do Código Penal, o crime seria de falsidade ideológica. Mas como existe, o crime mais específico, a norma mais específica, se sobrepõe à norma geral. Atestar ou certificar falsamente em razão da função pública fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Outro crime próprio, outra hipótese de um falso ideológico. Parece que perceberam. Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém o exercício da função pública, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou de qualquer outra vantagem. Estão percebendo que o caput do 301 é um falso de natureza ideológica e o parágrafo 1º é um falso de natureza material? Se o crime é praticado com um fim de lucro, aplica-se a pena privativa de liberdade e multa. O 302 vem dizendo o seguinte: dar ao médico, no exercício da sua função, atestado falso, mais um crime próprio, mais uma hipótese de um falso ideológico, porque o médico poderia preencher aquele documento, só que ele o faz com uma informação que não corresponde com a verdade. Veja o 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção ou quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada. Olha, aqui se trata de crime de falsificação de peça filatélica. Não traz maiores problemas técnicos, né? O que eu queria terminar com isso aqui era o seguinte, e aí é a sugestão que eu peço a vocês que busquem ou que pesquisem até o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira. Olha só, existe crime de falsificação de documentos, todos esses que nós acabamos de ver, e o 304 fala do crime de uso desse documento, bem dizendo, fazer uso de quaisquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere o artigo 297 a 302. Pena, pena acominada à falsidade ou à adulteração. Então, se eu uso um documento público falso, a pena é da falsificação do documento público. Se eu uso um documento particular falso, a pena é da falsificação do documento particular. Se eu uso um documento ideologicamente falso, e ideologicamente falso sendo ele público, eu vou responder com a pena da falsidade ideológica em documento público. E assim sucessivamente. Então a questão que a gente vem falar é o seguinte, peraí, a pena aqui não é conhecida, a lei remete você à pena da falsificação do documento que você está utilizando. Isso é uma lei penal em branco? Alguns já chamaram esse dispositivo 304 de lei penal em branco ao revés, ou lei penal em branco às avessas, porque o elemento em branco normalmente está no preceito primário, nesse caso está no preceito secundário. Isso é lei penal em branco? Já adianto para a pesquisa de vocês que, no meu entender, não. Além disso, vejam um outro problema. Eu falsifiquei. Eu fui o que produzi o documento. Eu produzi uma carteira de identidade falsa. Parado na Blitz,
me pedem a habilitação e eu retiro e uso a carteira de habilitação falsa que eu produzi. Eu vou responder por falsidade e uso? Eu vou responder só por uso e a falsidade será consumida? Ou eu vou responder pela falsidade e o uso será consumido? Pesquise, por favor, o que é pós-factum não punível. E sobre isso nós conversamos no nosso próximo encontro, que será na próxima segunda-feira, aqui no canal da professora Ana Paula. No mais, bons estudos nessa semana e até a próxima segunda-feira. Obrigado.